Olá, sobedianos. Vamos falar agora. A Comissão de Ética aqui reunida, Dr. Silon de Brito, Dr. Gerson Brasil. Nós vamos tocar num tema que é fundamental para todos nós e que estamos vendo isso se dissipar no ar e sermos cada vez menos valorizados, mal remunerados e levando a uma total desvalorização do especialista em endoscopia. Gerson, o que você acha que contribui para essa desvalorização do médico endoscopista quando comparado a outros especialistas? Ana, essa é uma pergunta multifatorial, a resposta dela, né? Não é fácil a gente elencar um único motivo para a gente chegar no cenário que a especialidade se encontra hoje, de uma desvalorização considerável, mas a gente pode elencar alguns principais fatores. A SOBED tenta veementemente combater isso, é a desvalorização do especialista, né? O especialista, o sobediano, se apropriar do seu título de especialista, fazer ele valer a pena e separar daquele médico que pratica endoscopia do que não é endoscopista. Então essa separação com a valorização da especialidade pela SOBED através do título de especialista em endoscopia, ela tem uma contribuição essencial. Então acabar com essas formações precárias, em tempos inapropriados, 1 mês, 6 meses, espalhadas aí pelo país, é um ponto importante de combate. Segundo, é a desvalorização do honorário. Aí a gente tem pelo menos uma década de falta de reajuste nos honorários médicos. Os principais índices de inflação acumulados nesse período são exorbitantes, superam cifras de 120%, 150%, enquanto os reajustes para a ponta da lança, ou seja, nós, os endoscopistas, não chegou a 1/10 disso daí. Então essa perda acumulada leva à situação que nós estamos de precarização. Eu elencaria esses dois principais motivos, e deixo o Silon fazer a complementação dos demais que tem. O que você acha que contribui para isso, Silon? Eu antes de entrar nesse ponto, Ana, nós precisamos entender que honorários médicos é o devido pagamento a um trabalho prestado de qualidade. Não se enganem. Honorários muito baixos, precarização dos procedimentos. Alguém tem que pagar essa conta, e se você reduzir, vai ser ter tirado de algum local, e é tirado da qualidade da endoscopia prestada, na limpeza e desinfecção, os critérios de segurança dentro do local, dos equipamentos. Além de você, quando você não receber um preço justo pelo seu trabalho, levar um desestímulo ao profissional, no sentido dele trabalhar e no sentido dele estimular a caminhar para a especialidade, implica na precarização. Então, honorários justos repercute em maior qualidade do serviço prestado para a população. Claro que essa discussão do que é justo e do que não é justo vai depender de um diálogo entre as partes prestadoras e a parte pagadora. E nós não podemos ter medo de conversar sobre esse assunto. O assunto tem que colocar em cima da mesa. Não há consenso se não começar pela primeira conversa. Mas eu quero responder na sua pergunta agora. Eu acho que tem um tripé para trabalhar com honorários médicos. Primeiro, que nós temos que entender que endoscopia tem que ser feita pelo especialista. Esse especialista é uma garantia de que a população vai receber o produto no qual ela espera. Não há uma falsa promessa no qual você vai receber um produto. E a garantia disso, o mínimo, é você ter um título de especialista. Ou o título de especialista registrado devidamente no seu conselho regional do seu estado,
onde tem o seu registro de qualificação da especialidade, RQE, que é obrigatório todos terem, ou via AMB, que é via Sociedade de Especialidades, no qual a SOBED ela está qualificada a conceder esse título mediante prova teórica e mediante prova prática. A valorização do endoscopista, ela vem diretamente proporcional a esse título especialista, que vai gerar, na minha opinião, uma melhor qualificação monetária para esse profissional. Isso tem que ser importante, porque esse título, ele tem que mostrar para que foi que ele veio. Primeiro, para tirar a confusão da população, em relação a estar pegando uma pessoa que não está qualificada, e da fonte pagadora de oferecer um melhor profissional para isso. Então, o nosso entendimento é que a fonte pagadora tem que exigir que todos os profissionais que estejam enrolados a ela tenham títulos de especialista e que tenham educação continuada nesses títulos, que não se acabam só em ter o título, mas que esse título especialista é o caminho primeiro para que você venha ter uma garantia disso. Segundo, que eu acho, para você ter condições de ter honorários, é que esses assuntos têm que ser discutidos ao nível do âmbito da sociedade, do guarda-chuva da sociedade de endoscopia. Mesas redondas entre nós, avaliando qual o custo real de endoscopia diagnóstica, qual o custo real de um procedimento como a dissecção submucosa, uma mucosectomia, ou seja, uma retirada de uma lesão pré-maligna, qual a repercussão dessa econômica em relação a comparar uma retirada endoscópica com a cirúrgica, qual isso a implicação do monetário em relação do economizar entre colocar uma prótese e você fazer uma cirurgia radical em relação aos tumores malignos. Isso tem que ser discutido primeiro no eixo da sociedade e tendo como base o produto e o custo, gerando em trabalhos científicos para que possa ser levado para a fonte pagadora. Então acho que a sociedade nesse bojo, ele vai trabalhar em relação a produzir a ciência do conhecimento e a tradução. E o terceiro ponto é que nós temos que ter maturidade para sentar com a fonte pagadora. Temos que abrir os canais e mostrar para eles que nós não somos franco-atiradores. Somos profissionais que nos preparamos e que estão, acima de tudo, querendo prestar um serviço de qualidade e de significância para a população. É o que eles querem também. E não queremos nada exorbitante, por isso é em cima da mesa. Vamos ajustando, fazendo programação, para que isso venha a ser implantado, as novas técnicas, e implantado também esses sistemas de qualidade. Claro, não vai ser o ideal. As partes têm que ceder, têm que acomodar, mas esse canal, eu quero deixar a mensagem, esse canal tem que ser permanentemente mantido aberto. De uma forma transparente, de uma forma clara, para se descobrir, para se colocar bem claro quais são os serviços, como o Lincoln fala, comenta muito o nosso colega, em relação à qualificação de serviços terciários. Esses têm que ser remunerados, na nossa opinião, de uma forma mais específica do que aqueles mais simplórios com procedimentos mais diagnósticos. Então tem que haver esse cuidado em relação a remunerar frente ao quanto foi investido profissionalmente dentro daquele profissional e quanto de produto ele tem a produzir para a sociedade. Esse canal tem que ser aberto de forma clara e objetiva. Não pode se fechar e que haja um consenso em relação a isso. Eu acho que é a forma de pacificar a Ana. É a gente trabalhar nessas 3 linhas de trabalho. Sim, então a endoscopia formaria um saber sobre o procedimento qualificado e nós sentaríamos à mesa para discutir isso com as operadoras. Mas acho que antes desse passo maior, que existe elaboração, tempo, nós teríamos que entrar em contato com essas operadoras e informá-las que elas não podem anunciar como endoscopista aquele profissional do cursinho de 6 meses, aquele profissional com 1 ano apenas de treinamento, que ela tem que exigir ao credenciar o título de especialista registrado no CRM. E eu colocaria aqui um tema um pouco polêmico, mas que não pode deixar de ser falado, é a autofagia dentro da própria SOBED.
colegas que, para ganhar mercado, oferecem serviços a um preço menor, a um custo menor. Então, nós temos que entender que esse colega que oferece um procedimento a um preço que não cobre o custo, alguma coisa está deixando de ser feita na produção desse procedimento. E geralmente isso é uma falha numa regra de segurança, numa regra de qualificação, numa limpeza de aparelho, numa reutilização, porque não existe milagres. Nós não temos como ganhar menos do que o que custa o procedimento. E isso acho que é um trabalho que nós teremos que fazer interno, dentro da sociedade, para essa conscientização que essa autofagia atual, existente em todos os estados, só leva à destruição do mercado e não ao melhor atendimento da população. Pelo contrário, o maior prejudicado é o paciente, que terá um atendimento inadequado. Você propõe alguma coisa para nós conseguirmos uma melhor valorização, um melhor reconhecimento pela indústria da medicina do valor e da importância da endoscopia digestiva nesse contexto? Ana, eu penso que tem duas linhas que a gente pode estar trabalhando em relação a isso. Primeiro, quando você fala que existe essa dificuldade entre nós, porque existem alguns colegas que eles entregam um produto por um preço que nós achamos, pela nossa análise, que ela é inconcebível de se realizar. Nessa forma de pacotização, acaba não fechando a conta. E isso, além de diminuir a força da endoscopia no sentido do produto que ela vai fazer, ela vai desestimular, muitas vezes, o profissional que vai entrar nesse próprio mercado. Essa discussão, acho que tem que ser a nível regional das estaduais. Eu acho que nós não podemos deixar as discussões para os nossos encontros nacionais. Eu acho que as estaduais que nós temos hoje, os capítulos nos estados, com seus presidentes, secretários, tesoureiros, dentro do bojo das discussões acadêmicas, levantar esses critérios e trazer à baila esse assunto. Porque é ali que você vai observar, dentro do seu estado, dentro da sua peculiaridade de cada situação. Não vai se comparar um estado de São Paulo com um estado meu da Bahia. São PIBs diferentes, populações diferentes, exigências diferentes. Mas o problema é real, iguais nos dois, dessa precarização. Então, primeiro, a discussão ali dentro da importância da titulação. Segundo, da discussão de quanto é uma endoscopia bem feita e quais são os critérios em relação a isso. Então, esse eu vejo como ponto primordial em relação a isso. Segundo, eu vejo em relação à conscientização através dos meios de comunicação. A sociedade tem que ir além, como essa iniciativa, pelos meios de conscientizar os próprios endoscopistas, como a população, que existe, entre aspas, uma endoscopia sadia. E essa endoscopia, como deve ser esse critério? Quais são os critérios de exigência que você precisa ter? Então, o que atrapalha você, essa caminhada, é o não entendimento claro do que é o que se espera de uma boa endoscopia. E isso leva a um engano. E esse engano precisa ser desfeito. E não existe outro remédio, por mais doloroso, por mais demorado, para resolver engano, do que a conscientização, do que a educação, do que a formação. Isso também dentro da endoscopia. É o mesmo princípio que a gente usa desde quando a gente é criança. Então nós temos que educar, conscientizar. É um trabalho, mas hoje temos um grande aliado, que é a mídia. As mídias, a maneira de vincular. E segundo, hoje temos um segundo aliado, que é uma sociedade de endoscopia forte, como temos hoje, com mais de 3.500 endoscopistas, os quais é uma sociedade pujante, e que busca, dentro dela, transformar o conhecimento que é pulverizado, surge
do conhecimento técnico na tradução para chegar isso naquela pessoa que está lá, que vai ser alvo do produto disso. Porque a endoscopia por si só não é nada. Ela só vai ter valor quando ela traduz em chegar naquele cliente que nós vamos aplicar. Que esse é o motivo. O motivo de nós estarmos juntos não é o fator monetário, mas é o paciente em si que vamos entregar para ele. Mas durante todo esse processo, precisamos ser remunerados, precisamos conscientizar os colegas, precisamos trabalhar com padronização, precisa ter uma supervisão, e isso, no meu entender, a capilarização da sociedade em relação aos estados, fortalecendo os estaduais, para que ela venha desenvolver trabalho junto ao endoscopista e à população local. É esse o meu entendimento. Obrigado, Silon. Gerson, gostaria de complementar com alguma coisa? Observem que tudo que a gente está conversando está interligado, né? Qualidade, segurança, com o cenário atual que a gente vive. Há uma nítida transição do modelo que remunera por serviço para o modelo que prestigia a qualidade, baseado em indicadores. Perfeito. Com um benchmark ideal estabelecido. E isso se reflete, em última análise, na valorização da especialidade, a busca por melhores honorários, que é legítima, é digna, não deve ser vergonha para nenhum endoscopista buscar ganhar melhor desde que quando execute um serviço apropriado. Existem várias estratégias, né? O nosso sobediano deve estar perguntando, sim, mas e como a gente pode efetivamente conseguir o melhor honorário de maneira prática? A gente tem alguns casos na história das negociações. Tem o histórico da cooperativa do estado do Ceará, que na minha opinião foi pioneira, né? Conseguiu ganhos absurdos, muito bons, mas isso aconteceu muitos anos atrás. A minha opinião atual é que não é mais reprodutível no cenário que nós vivemos, com o Ministério Público, com o CAD envolvido, um desenho de cooperativa. Acho muito difícil a gente conseguir reproduzir a história da cooperativa do Ceará em todo o país. Obviamente eu tenho um viés, que foi a estratégia que nós terminamos adotando em Pernambuco, a Sobed de Pernambuco, com resultados extremamente satisfatórios, que é uma estratégia de negociação vinculada ao sindicato médico local, que é a Comissão Estadual de Honorário Médico. Isso não é uma criação da Sociedade de Endoscopia, isso é vinculado à Associação Médica, ao sindicato e ao Conselho de Medicina regionais de cada estado, criam essa comissão, e essa comissão dá o respaldo ético, associativo e legal para os médicos negociarem, não mais naquela discrepância, parafraseando a parábola de Davi e Golias, entre um prestador isoladamente e uma grande operadora. Então você unifica esses prestadores embaixo do guarda-chuva dessa comissão estadual, que tem a chancela do Conselho, do Sindicato e da AMB local, senta à mesa de negociação de igual para igual. Foi isso que nós fizemos lá em Pernambuco, que surtiu resultado, que aliás é minha sugestão, e aí eu concordo com o Silon que esse protagonismo tem que partir da estadual para a nacional. Não dá para esperar que a nacional faça isso isoladamente. Cabe à nacional coordenar, auxiliar. Mas os presidentes das estaduais precisam ser protagonistas. Procurarem saber nos seus estados, caso queiram seguir esta modalidade que eu estou sugerindo, se existe essa comissão no seu estado. Se não existir, criá-la, chamar todos e criar essa comissão junto com o sindicato, comissão, e partir para uma negociação que eu não tenho dúvida vai ser frutífera. O que não dá para continuar é da forma que é hoje. Cada um por si, Deus por todos. Então, cada um isoladamente, aqueles que possuem um serviço maior conseguem melhores negociações, o que tem serviço menor, com menor volume, negociações pífias. Então, não dá para cada um agir isoladamente. O ponto de partida, seja para essa modalidade que eu sugiro, ou até mesmo para a cooperativa, é indiscutivelmente a união e a coesão dos endoscopistas. Ninguém vai lograr êxito se não houver a unificação, todos em prol de um único objetivo. Se continuar isoladamente agindo, vai pulverizando, vai precarizando cada vez mais. Então essa é minha sugestão para o sobediano, sobretudo para os presidentes estaduais. Procurem saber se na sua cidade, no seu estado, possui a Comissão Estadual de Honorário Médico. Se não tiver, fique imbuído de boas intenções para criá-la, e eu me proponho a tentar ajudar e dirimir algumas dúvidas nesse processo.
Acho que é isso, a minha sugestão para tentar buscar um modo efetivo de valorizar o honorário. Eu acho que vocês foram brilhantes na colocação. Estamos à disposição de todos os presidentes de estaduais. Eu acho que isso passa pela capitalização mesmo. Cada estado, cada região tem uma realidade diferente. O seu presidente tem que tomar a frente. A comissão de ética está à disposição de todos para auxiliar, para dar mecanismos, para mostrar indicadores de qualidade, como fazer essa negociação, mas, sobretudo, é necessário a união local para resolver o seu problema. Enquanto agir cada um por si, certamente a indústria agirá sozinha por todos e nós não teremos saída. Ficam aqui nossas sugestões. Um abraço, boa SBAD para todos.